pessoal do F5 Jur. Aqui é Fábio Casper, junto com meu amigo Emerson Cavalcante. Hoje vamos falar sobre sucessão no direito de trabalho. Sabemos que nós tínhamos nos comprometido em falar sobre a Lei Maria da Penha. Ocorre que tivemos uma demanda bastante grande de pedidos acerca desse tema. Então hoje vamos fazer uma inversão na pauta, mas prometemos que nas próximas levaremos a efeito o que for previamente combinado. Então o Dr. Emerson Cavalcante vai dar suas considerações iniciais e vai explicar para vocês o que é sucessão trabalhista. Bom, minhas considerações iniciais a você que está do outro lado da telinha é que vocês compartam o nosso vídeo nas redes sociais, não esqueçam de dar o joinha e se inscrevam no nosso canal. Respondendo à pergunta inicial do meu amigo Casper, o que seria a sucessão trabalhista? A sucessão ela ocorre entre dois sujeitos, o sucedido e o sucessor. É a transmissão de direitos da propriedade, da empresa, no caso, entre o sucedido e o sucessor, Casper. Essa é quando ocorre a transmissão no direito do trabalho. Quando se caracteriza? Tá. O momento da caracterização ocorre justamente com a mudança da estrutura jurídica ou da propriedade entre o sucedido e o sucessor. Esse é o momento exato que ocorre esse fenômeno, esse instituto no direito do trabalho, que está pautado, inclusive, no artigo 10 e 448 da CLT. E quais são os efeitos da sucessão, doutor? Bom, o principal efeito da sucessão trabalhista é em relação à responsabilidade, que incide basicamente sobre o sucessor. O sucedido, no momento da alienação da empresa ao sucessor, este último assume todas as obrigações e encargos trabalhistas. Essa transferência é plena e imediata sobre o sucessor. Então, um exemplo prático, imaginem vocês que o sucedido tenha empregados já consigo e nesse momento da transmissão, da alienação da empresa para o sucessor, este último responde por todos os encargos trabalhistas. Então, digamos que existam empregados que trabalham com ele há 3 anos e estes passem para o sucessor, né, sigam o vínculo, isso se dá a unicidade contratual. Mesmo que o sucedido deem a baixa, digamos assim, da CTPS, da carteira de trabalho, desses empregados, essa relação de emprego, ela retroage. É o princípio da unicidade contratual. Então, portanto, esses 3 anos anteriores do empregado em relação ao cedido com os 2, por exemplo, do sucessor, isso incide a unicidade contratual, o princípio de direito do trabalho. Então, portanto, se o sucessor dispensar ou despedir o empregado, esse empregado que foi demitido, ele vai pleitear na Justiça do Trabalho a relação de emprego dos últimos 5 anos, não somente dos 2 anos sobre o sucessor, Casper. Esse é o principal efeito da transmissão da sucessão do direito do trabalho. Doutor Emerson, nosso meio, não só nosso meio, mas talvez principalmente no nosso meio, existem verdadeiras raposas felpudas, os advogados que sempre tentam puxar a brasa para a sardinha do seu cliente. Ou seja, minha pergunta diretamente é, existe alguma possibilidade de não responsabilização do sucessor em relação aos créditos pretéritos que o sucedido deixou ou porventura não adimpliu corretamente? Bom, existe até a possibilidade, digamos assim, do sucedido e o sucessor fazendo uma espécie de contrato para que os direitos trabalhistas anterior a essa alienação entre o sucedido e o sucessor, não incidam, ou seja, que o empregado futuramente não possa pleitear esse período anterior. No entanto, para o direito do trabalho isso não significa absolutamente nada. Esse contrato não vale absolutamente nada para o direito do trabalho. O princípio de direito do trabalho é a unicidade contratual, portanto, o vínculo, a relação empregatícia vai se dar a unicidade contratual entre o sucedido e o sucessor. O que se pode fazer aí, nesse caso, o contrato vai ter validade civil só, né, Casper? Ou seja, uma ação regressiva quanto ao prejuízo sofrido entre o sucedido ou o sucessor. Mas para o direito do trabalho isso não significa absolutamente nada. Então qual seria a posição do empregador sucedido? Bom, a posição do empregador sucedido, na verdade, ele, em regra, não incide responsabilidade sobre ele. Portanto, existe uma exceção
que é no caso dessa alienação se dar em razão de alguma fraude. Por exemplo, o sucedido vende essa empresa, né, faz essa alienação, essa transferência, com fins de, por exemplo, de trocar o nome da razão social em razão de débitos à fazenda pública. Então, na verdade, essa é a regra. O sucedido não vai incidir responsabilização sobre ele. No entanto, caso haja alguma fraude nessa transação, nessa transmissão de créditos e débitos, vai incidir a responsabilidade sobre o sucedido. Então, com um olhar talvez mais leigo sobre esse tema, a gente pode afirmar que para o empregado é benéfico que haja uma sucessão trabalhista. Na verdade, eu não sei se seria esse o termo. Na verdade, o direito do trabalho vai resguardar ele, porque como tem o princípio, existe o princípio do direito do trabalho, que é o princípio da continuidade da relação do emprego, ele não vai sofrer nenhum tipo de prejuízo, porque o empregado, a prestação do serviço do empregado para com o empregador é intuito personae. Ou seja, o que isso quer dizer? Que o empregado sempre pessoalmente vai prestar o serviço. No entanto, a recíproca não é verdadeira. O empregador, por mais que haja qualquer alteração na estrutura social e jurídica da empresa, não vai prejudicar o empregado. Então, portanto, ele está resguardado na Justiça do Trabalho quanto a essa sucessão de sucedido e sucessor. Sucedido e sucessor. Ele não vai ser prejudicado em nenhuma hipótese pelo princípio da continuidade da relação de emprego. E caso não haja uma saúde financeira do sucessor, pode o empregado responsabilizar o sucedido? Isso na legislação não está muito, na verdade não é que está muito clara, não há informação. No entanto, o entendimento jurisprudencial é que o empregado pode sim colocar no polo passivo, em razão do sucedido ter uma saúde financeira melhor que o atual sucessor, para proteger, como é a natureza de crédito alimentar. Então, nesse caso, o entendimento jurisprudencial é que o empregado pode pleitear na Justiça do Trabalho, incluindo no polo passivo sucedido e sucessor com a responsabilidade subsidiária, caso o sucessor não esteja solvente nesse momento. Então, na Justiça do Trabalho, outro viés protetivo ao empregado. Caso tenha mais alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo e que a gente faz o possível para respondê-las. Então, sexta-feira que vem nos vemos novamente com o tema Maria da Penha. Saudações.